bem? Sejam todos bem-vindos em mais uma live da série Mulheres. Hoje eu tenho duas pessoas aqui incríveis, mas antes de citá-las, eu quero falar do selo editorial Série Mulheres. É um selo criado e registrado em mais de 170 países. Hoje, graças a Deus, somos reconhecidos com esse selo, valorizando e enaltecendo mulheres em todas as áreas. Hoje nós vamos falar do livro Mulheres no Conselho, que traz como coordenadores Henrique Luz, Giovana Donella. E é um grande prazer, né, trazer dois profissionais incríveis que fazem parte do mercado de conselho e traz com eles o amor, a dedicação, né, e a integridade. Isso faz toda a diferença. Giovana, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui conosco. Obrigada, eu que te agradeço pelo convite, Andréa, e é uma honra estar ao seu lado e ao lado do Henrique aqui para falarmos um pouco mais sobre as mulheres nos conselhos. Bacana, Henrique, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. Prazer meu de estar aqui com a Gel, dividindo o painel, moderado por você. Super prazer mesmo. E estar no livro, coordenando o livro com a Gel, foi um prazer gigantesco, né? O livro está saindo lindo já. Bacana, bacana. Fico muito feliz. Apresento aqui, ó, nosso livro, né? Tá lindo, inclusive. A gente está aí no finalmente. E, enfim, vai ficar maravilhoso. Com certeza a gente vai ter um lindo lançamento para todas as autoras que foram selecionadas aí por vocês. Giovana, você que tem um trabalho lindo no mercado, né? Eu não posso deixar de destacar, porque a conheço, né, desde o primeiro livro, que foi em 2015 que nós lançamos, e foi um grande sucesso da série Mulheres, e seguimos adiante, né, com um propósito maior, e de cara você já foi convidada, né, e intimada, a gente tem que lançar um livro para mulheres no conselho. E foi muito bom, porque lá em meados de 2016, 2017, nós já começamos a falar sobre esse trabalho incrível, né, e está nascendo algo, né, que nasceu lá atrás. Então, acho que é tão bonito trazer isso e fortalecer, né, o mercado, fortalecer o conselho no Brasil, mulheres que com certeza vão ser inspiradas por essas mulheres que fazem parte desse livro. Então, eu fico muito honrada como editora, né, de ter vocês conosco, o Henrique com o olhar totalmente diferenciado. Gente, o Henrique tem 3 filhas, tá achando o quê? Que é brincadeira? Sabe? Tem um olhar totalmente diferenciado, diversidade, equidade, inclusão, e isso trouxe para nós uma coisa tão gostosa de trabalhar, que foi sensacional. Então, eu quero começar aqui, né, a nossa live com uma frase sua, Giovana, que inclusive está no livro Mulheres no Conselho, que em novembro vamos estar lançando. Em seu livro, você diz: o trabalho não deve ser sem querer, mas de propósito. O que é trabalhar com propósito para Giovana Donella? Ah, tá. Obrigada, André. Obrigada pelo início da nossa conversa aqui. Só antes de responder essa pergunta, é verdade. A gente começou esse projeto lá atrás e foi exatamente como a gente pensou, porque o dia que a André me convidou, né, o Henrique já sabe disso, mas a André acabou de me convidar, eu falei, só faço se for com o Henrique, né, André? E naquela época ele estava um pouco ocupado e impedido até, e quando deu certo a gente começou. Mas a gente está chegando aí num produto muito bom, um produto feito com muito amor e carinho. E lá eu cito realmente essa frase: o trabalho não pode ser sem querer, tem que ser de propósito. E eu acho que isso é um pouco assim, daquele jeito que, quando a gente faz alguma coisa de propósito, você já viu assim, vou fazer de propósito, você coloca muita energia. E muitas vezes esse de propósito dá trabalho, cansa, precisa ter muita dedicação. Então, o trabalho é isso, né? E muitas vezes a gente fala assim: não, vamos trabalhar com aquilo que a gente ama, que dá tudo certo. Não, não é só amar, porque amar não vai fazer o negócio dar certo. O que vai fazer o negócio dar certo é realmente a energia que você coloca naquilo. Então, tem que ser mesmo de propósito, com propósito.
Bacana, hein? Bacana, Giovana. E aí, Henrique, concorda? Eu estou aqui para concordar com tudo que ela falar. Essa mulher aí, eu concordo, né? Por natureza já. Ai, que Não, bacana. eu acho que eu gosto do termo amar nesse particular, porque você, para ter um propósito e dirigir bem a esse propósito, se dirigir bem a esse propósito, você tem que botar amor no que faz. Eu gosto de uma frase que diz: fazer o que ama e amar o que faz, Isso. né? Eu gosto dessa frase. O propósito vem a partir disso. O propósito é a razão de ser, né, de uma coisa, de uma pessoa, né? Então é muito bacana isso que a Gel falou. Bacana, Henrique, bacana. Henrique, falando de desafios, o que você traz, né, que pode citar aqui como desafios de carreira? Afinal de contas, a gente está falando aí de um conselheiro, ó, com muita, muita, muita bagagem. Então, obrigado pela pergunta, André. Eu acho que um grande desafio que eu tive foi aos 18 anos dizer para o meu pai, e eu venho de uma família desde 1823 faz médicos, somente médicos, sabe? Meu pai, meu avô, meu bisavô, meu trisavô, meu tetravô, todo mundo era médico e um paraninfo do outro, inclusive, né? Na faculdade. E eu dizia para meu pai, os 5 filhos que ele tinha, eu era o último, né? E ninguém tinha feito medicina, e eu dizia que eu não quis queria fazer medicina, eu queria fazer economia, né? Esse foi um grande desafio. Eu lembro que eu fiquei matutando esse negócio até poder ter a coragem de fazer isso. Meu pai recebeu isso não com prazer, talvez, mas muito polidamente, disse: meu filho, você faz o que você quiser na vida. Não estou aqui para definir quais são seus rumos, né? Então, esse foi um desafio. Um outro grande desafio que eu tive foi justamente, um foi no início da carreira, e o outro, quando eu entrei para a Price, a PwC, hoje em dia, e o outro foi quando eu me aposentei da PwC, né? Que eu era conselheiro de entidades sem fins lucrativos desde 1989, né? Portanto, já tinha 30 anos que eu estava em conselhos, mas não, por razão de ofício, eu não podia ser conselheiro de empresas. Então, o desafio foi o desafio de migrar desse mundo de entidades sem fim lucrativo para o mundo de conselho de empresa. Deu certo, foi muito rápida essa migração minha, de fato, né? Mas eu iniciei uma nova carreira, fechando a anterior. Bacana, bacana, Henrique. E aí, Giovana, você viu, né? Ele já começa numa linha, era para ele ser médico. Não, não e não. Ele já quebrou várias regras. O que você diz disso aí, Gel? Olha, eu acho que o Henrique ele tem uma característica que foi uma das coisas que eu admirei o Henrique desde o primeiro dia. Ela caiu. Não foi eu que caí. Eu acho que Agora alguém caiu. voltou. Voltou. Não, eu acho que foi a Andréia. Nossa, a Eu Andréia acho não está mais no vídeo. Ah, caiu, André? voltou, Andréia. Tô aqui. Online é Tá assim, a gente vai acostumando. Ah, tá. tá E certo. então, André, uma coisa que a primeira vez que eu vi o Henrique, a gente foi fazer um painel juntos Foi. e começaram a fazer as perguntas e tudo, a gente não alinhou nada com brevidade, antes, né, do evento, com prévia. E eu falei, mas que homem sensível, que alma sensível a dele. E eu acho que essa sensibilidade dele traz para ele uma característica que é essa mesmo de entender a vontade, o conhecimento dele. Então, eu acho que esse desafio de dizer para o pai, né, de falar que eu não vou continuar o que vocês, né, fizeram a vida inteira, acho que vem dessa coisa, dessa sensibilidade dele, sabe? Acho que de se entender, de olhar para o mundo. E no dia que eu fiz esse painel com ele, eu saí do painel e falei assim: esse homem é o homem com a alma mais feminina que eu já conheci. Eu juro, eu falei Obrigado. essa frase. Eu falei assim: Obrigado olha, pelo elogio. Legal. ele tem a alma mais feminina que eu já conheci, porque é de um equilíbrio. Então, essa coisa
dos desafios, a gente enfrentar os desafios com a racionalidade é muito bom, mas também saber deixar esse desafio mais leve, mais tranquilo, até para ouvir, né, para as pessoas ouvirem, entenderem o quanto isso é importante para você. Eu acho que faz todo sentido. Eu acho que Eu gosto de uma frase que eu sempre digo, que é o seguinte: quando eu me aposentei, eu tinha 15 pessoas, 15 sócios trabalhando diretamente comigo, né? Dos quais 12 eram mulheres e 3 eu errei. ai, ai. Que não me escutem. Que não te escutem, né, Henrique? Vão escutar. Bom, sim. Mas vamos lá, muito obrigada aí pelas respostas de vocês. Giovana, nos últimos anos, eu acho que é importante trazer isso aqui, porque nós tivemos ganhos importantes nesse segmento, né? A mulher vem sendo cada vez mais valorizada e a equidade de gêneros é um assunto muito recorrente nos nossos dias atuais. Eu diria até que um pouco mais dentro da nossa realidade, mas enfim. Como você enxerga a presença feminina dentro do conselho? Olha, eu enxergo a presença feminina como de grande valor, e inclusive não é Giovana falando, são as pesquisas que nós temos que mostram, inclusive, resultados financeiros e resultados de inovação com mulheres nos conselhos, né? Agora, o cenário atual eu ainda acho muito fraco, né? Nós ainda temos muito o que fazer. Se a gente considerar, vamos arredondar um número, que 11% dos assentos, né, das empresas hoje tem mulheres, e se a gente tirar as acionistas, a gente passa para 7,5%, 8%, é um número ainda muito baixo, muito baixo. E temos mulheres maravilhosas. Acho que esse livro está trazendo uma pequena amostra de 30 e poucas mulheres maravilhosas que fazem história no Brasil, mas nós temos diversas outras também. E eu acho que esse caminhar nosso poderia ser mais rápido, sabe? Mas é um passo de cada vez, é o tempo todo a gente está educando para isso, as empresas percebendo a necessidade. E eu acho que um grande canal de ajuda que a gente pode ter agora também é essa consciência grande dos investidores, consciência dos bancos, dos investimentos, private equities e tudo, que estão agindo muito fortemente dentro do ESG, muito fortemente dentro da diversidade, da inclusão, né? E com isso a gente conseguir alavancar um pouco mais esse cenário. A gente espera sempre que essas coisas pudessem vir de uma forma natural. Mas muitas vezes é necessário que se tenham cotas, que se tenham aí incentivadores. Eu sempre me lembro, há anos atrás, quando o Canadá estava incentivando mulheres no conselho, que teve uma recomendação nacional, né, que as empresas colocassem mulheres nos conselhos. Então não foi lei, foi recomendação. E aos poucos, nos anos, o Canadá foi crescendo, 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 e aumentando o número de mulheres no conselho de uma forma mais rápida. Que bom que pudesse ser assim, que só a recomendação ajudasse, mas não, eu acho que a gente ainda tem que fazer muito isso que nós fizemos aqui, né? Foi um trabalho de muita alegria, nós todos trabalhando nesse livro. Você vê mais um ponto de ajuda, mais um foco de ajuda, para que, quando precisem de mulheres, que a gente possa ter aí os recursos necessários para encontrá-las, não? Bacana, bacana, Giovana. Acho que faz toda a diferença, né, o que você traz, porque esse olhar é um olhar que tem que... Eu acho que é uma consciência de todos. Faz toda a diferença. Henrique, aproveitando a fala da Giovana, eu acho que trazer essa pergunta para você vai ser muito relevante, né? Como você vê a aceitação do mercado com a entrada de mulheres em cargos de liderança? Eu acho que você tem muita estrada para colocar aí a sua opinião em relação a isso. Então, eu tenho colegas mulheres em todos os conselhos que eu estou, né? E, e acho que a lida, por exemplo, delas com os seus colegas do conselho, não preciso dizer que é num plano muito profissional, né? Sempre, e, portanto, é facilitado, até por esse ambiente profissional, acho que a lida das mulheres com os homens é facilitada, né?
Afinal de contas, elas trazem, elas agregam coisas, características que o homem não consegue ter, porque é uma visão, uma leitura diferente, um pouco diferente da realidade, né? E que vem agregar muito. A lida delas com os executivos, da mesma forma, eu vejo muito naturalmente esse negócio evoluindo. Eu tô muito animado. Eu acho que você tem duas estatísticas, né? Você tem a fotografia, que eu acho que é triste, né? Você ter um país que tem 50% de mulheres ou mais, com 14,7% de mulheres nos assentos de conselhos, eu acho que é triste essa fotografia. Por outro lado, quando eu vejo o filme do negócio, ou seja, eu trago desde 5, 6, 7 anos atrás para hoje, essa estatística duplicou. Tá? Todos nós gostaríamos que ela fosse mais rápida, essa migração, para um patamar de 30%. Eu mesmo fui chair do 30% Club, onde se almeja ter 30% de mulheres em conselhos e executivos, no corpo executivo, em qualquer país do mundo. Eu acho que nós estamos longe um pouco de ter 30%, mas não estamos tão longe a ponto de considerar inatingível. Ao contrário, eu acho que será atingível, sim, atingido isso nos poucos anos aí que a gente vai ter. Talvez 5, 6, 7 anos a gente vai ter 30% de mulheres em conselho. Bacana, bacana, Henrique. Quer falar alguma coisa, Gel? Não, não, acho que é bem isso mesmo, é cada dia construindo um pouquinho e a gente olhar para trás e ver que a gente conseguiu construir aí, está construindo números melhores. Eu até Bacana. me, eu até me esqueci de falar, que eu sempre falo também, nos atributos da inteligência socioemocional, que tem que estar presentes nesse métier de conselhos, certo? Tanto do presidente quanto dos próprios membros do conselho, que são a curiosidade, e vocês, todos que assistem, vão identificar isso como feminino, né? A curiosidade, a empatia, que é tão necessária a ter na vida como um todo, mas eu estou me referindo aos conselhos, a inovação, que é a capacidade de aceitar a inovação, não é ser criativo, é simplesmente aceitar a ideia da inovação. A chance de que alguma coisa pode estar melhor feita do que aquela que é feita hoje, né? A outra atributo é a adaptabilidade, que eu também vejo muito a mulher nessa questão, e a paixão pelo que faz, né? Então eu acho que a mulher tem tudo para decolar aí. Bacana, bacana, Henrique. Eu acho que é muito relevante, né, a fala de vocês dois, até com tanta bagagem e experiência, né, no assunto. Giovana, você é conselheira de empresas familiares. Quais são, ao seu ver, os maiores desafios dessas empresas para se manterem fortes no futuro? Hoje, quando a gente olha para o futuro, acho que uma das coisas que a gente, inclusive, já colocou aqui é a gente ter a capacidade de se adaptar com essa diversidade, né? Que a gente precisa. E não existe inovação, não existe corrida sem diversidade. Então, essas empresas, por exemplo, principalmente as familiares, a gente tem olhado uma diversificação grande na gestão, uma consciência cada vez maior de querer ter o diverso para construir essa inovação. E uma coisa que eu gosto muito e que a gente está olhando bastante é essas famílias terem a consciência da construção da governança para um futuro melhor, né? Olhar muito bem como é que se caracteriza essa construção da governança entre uma sucessão, uma estrutura nesse sistema de governança para continuar fazendo a gestão eficiente. As novas gerações estão vindo com esse conceito muito para os fundadores. Hoje mesmo eu faço parte de 4 conselhos de famílias. E as 4, coincidentemente, mudando algumas fases, né? De acionista para herdeiro já entrando, fazendo já pontuações dentro dos conselhos e tudo. Então a gente vê o quanto as famílias estão evoluindo nesse sentido de ouvir a segunda geração, ouvir a terceira, questionar, ponderar. Porque muitas vezes
essa questão da mudança, ela não está só naquilo de vamos fazer a mudança, mas sim como construir em conjunto. E eu tenho visto as famílias fazerem isso, né? E buscarem conhecimento e saberem o que, que é, e dentro disso buscar. Ontem mesmo fui para Curitiba, fiz um bate-volta, fui 8 horas da manhã, voltei às 4, fui fazer uma entrevista numa empresa familiar, e tinham lá concorrendo comigo num conselho 5 homens, e eu a única mulher. E os acionistas falando, poxa, como a gente quer ter uma mulher aqui, porque isso mostra que a gente tá diversificando, porque a gente só teve homem, né? A gente está querendo mudar, a gente está querendo ver isso. Então, é isso que eu tenho visto. Bacana, Giovana, bacana. Henrique, aproveitando aí essa finalização da fala da Giovana, eu acho que perguntar isso para você vai ser incrível, até para ter a tua visão em relação a esse escopo. Você considera que homens e mulheres são de fato diferentes na forma de gerir os negócios? Agora, levando para o conselho, acho que isso é importante ter a sua visão. Então, antes de eu comentar sobre o que a João falou, eu sou conselheiro de 5 companhias, 3 são companhias abertas, corporation, na verdade, e 2, uma empresa de private equity, onde eu presido o conselho, e a outra é uma empresa de família, né? Então, eu acho que o desafio de você ser conselheiro de uma empresa familiar é gigantesco, porque né, uma coisa é você estar na corporation, está longe do investidor, certo? Outra coisa é você estar na mesa com os donos. É um outro desafio completamente diferente. Você tem que lidar empaticamente com as diferenças de opiniões, que muitas vezes são díspares mesmo, entre os próprios donos. Então, realmente, eu tenho que respeitar muito quem está em empresas familiares, porque requer outro tipo de... Sobre as mulheres, você me perguntou sobre o que é que elas trazem, é isso? Conselho? Repete de novo, André, por favor. Claro. Repete de novo. Você considera que homens e mulheres são de fato diferentes na Sim, forma tá. de gerir Tá. os negócios? Veja, eu posso falar de palanque sobre isso, porque lidei a vida inteira com mulheres, inclusive companheiras de gestão, né, no time de liderança da Price, por muitos anos. Eu fiquei na liderança da firma 24 anos e tinha mulheres sempre com assento no comitê executivo da firma. E lido com mulheres tanto como executivas como conselheiras, né? Eu acho que acho que é igual, homem e mulher é igual. Eu parto desse princípio que homem e mulher é igual, são iguais, tá? Agora, a mulher naturalmente ela tem um olho melhor para algumas coisas. Eu, por exemplo, posso afirmar, com 45 anos de carreira nas costas, na minha leitura, minha pessoal agora, eu lhe digo que, por exemplo, a mulher é mais íntegra na advocacia daquilo que ela considera correto. Eu acho que a mulher é muito íntegra nesse particular e o homem está sempre disposto a fazer algum tipo de negociação em torno de uma verdade qualquer, tá? Uns vão entender isso, que o homem é mais maleável, outros vão entender que é mais adaptável, e a outra vai entender que eu gosto, que é o que é melhor, o que melhor fala para mim, no meu coração, é que a mulher é mais íntegra naquilo que defende. Então eu acho que os dois gêneros são iguais. Aliás, a gente fala muito de diversidade de gênero, o livro é sobre isso, né? Sobre diversidade de gênero em conselhos, mas eu também não posso me esquecer que nós vivemos num país que é inimigo da diversidade como um todo, não é só contra as mulheres, né? É um país que tem mais de 50% de negros e só tem 1% em conselhos. Nos Estados Unidos tem 17 ou 18% de negros na população, é muito menor que a do Brasil, e tem 30% de membros de conselho negros. Olha só o disparate que é esse tipo de estatística. É killing, na verdade. Então, ela não é um país que mais mata negros, é o terceiro país que mais mata mulheres, é o país que mais mata gays, né? Cadê a diversidade desse país? Não existe.
Então, essa é algo que a gente tem que ter em mente. A gente precisa ser a favor da diversidade e da inclusão. E quando eu digo inclusão, é o seguinte: a minha firma mesmo sempre admitiu, desde que eu entrei, 50% mulher e 50% homem. Os trainees, né? Os trainees. Só que quando você ia subindo na hierarquia, ela ia sumindo, e as pessoas dizendo que é porque a mulher engravida. E eu nunca aceitei essa verdade. Nunca. Tá certo? Eu acho que existe um unconscious bias, um viés inconsciente reinando que impede que aquela estatística que eu falei dos 30% seja atingida com mais rapidez. Existe um unconscious bias, não é que alguém seja contra a mulher, é que culturalmente já vem trazendo uma certa dose de eu prefiro conversar com alguém que fala de futebol, sabe? Esse tipo de coisa. Então, é isso que eu penso. Bacana, uau! Que lição, que bacana. Eu acho que é isso mesmo. E acolhe, né, Giovana, nós mulheres em todos os sentidos. Eu acho que isso faz toda a diferença e é isso que a gente vem buscando. E o Henrique, na realidade, resumidamente, ele traz aí um grande conselho, inclusive, para todas as empresas aqui no Brasil. A gente precisa melhorar muito ainda. Com certeza. Essa que é a verdade. Estamos chegando no final da nossa live. Já? E antes, claro, de fechar essa live, eu gostaria que... Eu vou fazer uma pergunta para os dois, então a Giovana responde, depois o Henrique, que é: qual conselho você daria para as mulheres que estão iniciando no mercado? Eu acho que esse é um conselho, assim, que realmente elas vão correr para estar aqui e assistir depois, porque essa live fica no nosso canal, né? Então, as pessoas que não tiveram possibilidade de assistir agora vão ter possibilidade de assistir mais tarde. Quando você fala mercado da área de conselho, né? Você está falando. Isso, Tá. do conselho. Olha, André, eu sempre costumo dizer, assim, são 3 grandes pilares que eu considero super importantes para a mulher conselheira. O primeiro, aquele de autoavaliação do que realmente ela considera que é o propósito dela, né? Então, assim, é o meu propósito mesmo? É o que eu quero? Por exemplo, desde quando eu era presidente de empresa, eu já sonhava em ser conselheira, eu já sabia o caminho que eu queria, mas eu me perguntava, olhando para o que eu sei, olhando para os meus valores, para aquilo que eu quero, para aquilo que eu idealizo, é isso que eu quero? É. Então, primeira coisa, como diz o cara do interior, né? Orna com o que você quer, né? Orna. Então, essa é a resposta ao número 1. O segundo grande pilar, eu acho que é a gente ter uma avaliação bastante honesta com a gente mesmo, se aquela empresa que você está querendo entrar ou que está te convidando a alguma coisa realmente tem a ver com aquilo que você quer e com aquilo que você pode agregar. Eu acho que a gente tem que sempre ter em mente o seguinte: o que eu estou colocando de diferente nesse conselho, o que eu estou colocando de diferente nessa ação, para que isso seja um sucesso depois. Isso em qualquer conselho, e também a própria mulher perguntar o que é que eu preciso para ser mais forte nisso. E aí ela ir atrás disso. E terceiro, não se limitar. De jeito nenhum, nunca. Eu não estou preparada ainda. Ok, ainda? Então, busca preparação, mas continua com o plano, continua querendo evoluir, continua querendo construir. Não dá muito ouvido, às vezes, para vozes externas, que, não, você não está preparada, não, é difícil, tem pouca vaga. Escuta, para quem é bom, a gente sempre vai ter oportunidade. Hoje a gente muitas vezes olha para conselheiros que têm, sabe? Ontem eu estava conversando com um conselheiro que tem 10 conselhos. Falei, mas como pode 10, né? Tudo bem que eu já acho demais, mas assim, tem 10. E alguns que são formados e que lutam há anos e não tem nenhum. Mas por quê? Porque a construção da imagem e reputação de um conselheiro, eu sempre digo, é fundamental em 3 coisas: o tempo que ele tem de dedicação, de construção. O segundo é que a capacidade realmente de defender as teses em cima daquilo que de fato é melhor para a empresa. E terceiro,
o grande conhecimento que ele tem, que é aquela coisa de falar assim, esse conselheiro ou essa conselheira é indispensável, porque quando está numa reunião de conselho faz a diferença, né? Então, a terceira é essa construção dessa imagem, dessa reputação, trazendo todos essas coisas boas que a mulher pode trazer aí para o conselho. Bacana. Henrique, e você? Quais são seus conselhos? No início eu disse que minha missão nessa live aqui seria participar com muito prazer dela, mas concordar com a minha amiga Gel. Então, o que ela acabou de falar é um tratado, certo? De realmente como é que a mulher deve agir, né, para se integrar nesse meio, né? Eu acho que, só explorando um pouco mais na minha leitura, né, toda mulher que queira, toda mulher e todo homem que queira entrar nesse mundo de conselhos tem que ter certeza que se tem um match com aquela empresa, que a coisa tem a química funciona com aquela empresa, né? E isso requer, obviamente, entrevistas em profundidade, né, do candidato ou da candidata com os demais membros do conselho e com os sócios da empresa, quando é o caso, quando for o caso, né? Então tem que ter entrevista de profundidade, é como se fosse um due diligence que a pessoa faz para saber se tem match com aquela empresa e com seus futuros colegas. Ninguém quer trabalhar num ambiente desagradável. A questão da competência da mulher, eu acho, sinceramente, só menos importância. Acho que a competência tem que ter de mulher, de homem, de todo mundo. Eu prefiro uma mulher incompetente do que um homem incompetente. Mas isso é uma questão minha, pessoal, de convicção, não sabe? Então, pensem sempre que todas são competentes porque estão competindo com outras mulheres e com outros homens igualmente competentes, né? Mas onde é que está a diferença? A diferença está na lida das pessoas. Você pode ter profissionais formados, um em Harvard, outro em Cambridge, em marketing, um foi 25 anos vice-presidente da Johnson Johnson Global em marketing, a outra foi vice-presidente da Procter Gamble, da Johnson Johnson, que for concorrente durante 25 anos, saem, vão fazer conselhos. Qual é a diferença entre os dois? Nada. Sob o ponto de vista formal, nada. São idênticos os currículos, né? Onde é que está a diferença? Está na lida. Uma pessoa, naqueles atributos da inteligência socioemocional que eu estava falando, de que forma esses atributos são levados para essa vida, né? Eu acho que a mulher tem que ter certeza daquilo que quer isso, quer entrar em conselhos, tem que ter um propósito, né? Tem que requestionar o propósito quando você quer fazer uma coisa dessa. Está em linha com o seu propósito ou não? Não. Acho que é isso. Bacana, Eu, Henrique. eu colocaria só mais um item, Andréa, que é ter certeza que tem um homem também como o Henrique junto para trabalhar. Obrigado, generosa. Bacana, bacana. Olha, a gente está fechando aqui, que delícia foi esse bate-papo. A gente falou sobre vários assuntos, trouxe também o propósito do livro, porque a série Mulheres traz esse título tão especial para nós, né? Como eu falei, esse título tem uma história muito forte para nós, que começou com a Giovana em 2016, né? E estamos aqui realizando um propósito, né, que começamos lá atrás. Então, acho que faz toda a diferença e eu quero agradecer vocês, né, esse primeiro volume. Convidar todo mundo para estar no dia 25 de novembro na Livraria Cultura do Paulista, né? 24 de novembro. 24, Henrique, 24 de 23 novembro. 24 de novembro na Livraria Cultura da Paulista, não é isso? Isso mesmo, isso mesmo. Então, dia 24 de novembro, a gente vai estar lá para comemorar, né, esse lindo lançamento. Lembrando que no dia 23 nós temos uma homenagem especial fechada para as nossas coautoras e para os nossos coordenadores, né? Então vai ser lindo, com certeza. Mais uma vez eu agradeço a vocês pelo apoio, por estar na coordenação desse tema e por fazer a diferença no conselho
com o olhar, com a equidade, com a inclusão, com a sororidade, né, em todos os contextos, né, que essas palavras não fiquem só no nosso vocabulário, mas eu senti que elas foram praticadas ao longo, né, desse processo do livro por vocês. Então, parabéns, porque eu falo que o mercado precisa de exemplo. Então, vocês, para mim, né, traz esse exemplo muito forte. Muito obrigada pelo carinho e a gente se vê em breve. Obrigado. Vamos Obrigado sim, nos também. vemos. Obrigado, Até lá. Gel.